Olá, turma! Tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da Matemática Elementar. Nesta videoaula, dando continuidade aos nossos estudos sobre as frações, nós vamos falar neste vídeo, mais especificamente, das frações como porcentagens. Aproveite para aprender um pouco mais sobre este conteúdo, visto que você já deve ter visto no ensino fundamental. Vamos em frente? Me acompanhe! Bem, para transformar a fração em porcentagem, você pode dividir o numerador pelo seu denominador. Depois, basta multiplicar o resultado por 100 e o resultado será uma porcentagem. Como exemplo, vamos pegar 1/4. Então, como é que eu transformo 1/4 em uma porcentagem? Basta você dividir o seu numerador pelo seu denominador. Então, vamos dividir o número 1 pelo número 4. Já que o número 1 é menor do que 4, então devemos colocar 0 no quociente, logo após uma vírgula, e acrescentar um 0 ao número 1, formando assim o número 10. 10 dividido por 4 é igual a 2. 2 vezes 4 é 8. 8 para 10, sobram 2. Acrescentando mais um 0, formando o número 20. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é 20. 20 para 20, resta 0. Então, se eu dividir 1 por 4, a resposta é 25 centésimos, porque aqui nós temos duas casas decimais. Então, quando for uma casa decimal, décimos, duas casas decimais, centésimos, três casas decimais, milésimos, e assim sucessivamente. Então, 1 dividido por 4 é 25 centésimos, que transformando em fração, fica 25 sobre 100. Toda vez que uma fração, o denominador for o número 100, é uma indicação que já é uma porcentagem. Então, 25 por 100 é a mesma coisa que 25%. Tá certo? Então, vamos a mais um exemplo. Na letra B, nós temos 2/5. Então, vamos dividir agora o número 2 pelo número 5. Realizando esta divisão, já que 2 é menor do que 5, vamos colocar 0 no quociente, logo após uma vírgula, e vamos acrescentar um 0 ao número 2, formando assim o número 20. 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 vezes 5 é 20. 20 para 20, o resto é 0. Então, 2 dividido por 5, a resposta é 4 décimos, porque agora aqui nós só temos uma casa decimal. Então, 4 décimos, transformando em fração, é 4 sobre 10. Então, já que eu quero transformar em uma porcentagem, o seu denominador deve ser igual a 100. Então, para que o denominador fique igual a 100, devemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10. Então, 4 vezes 10 é 40, 10 vezes 10 é 100. Então, 40 sobre 100 é a indicação de 40%. Tá certo? Mas também podemos resolver essas duas alternativas de uma outra maneira. Como, por exemplo, na letra C, nós temos 3/5. Já que o nosso objetivo é transformar em uma porcentagem, o seu denominador deve ser igual a 100. Já que o número 5 é um dos divisores do número 100, 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, para transformar 3/5 em uma fração cujo denominador é o número 100, devemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 20. 3 vezes 20 é 60. 5 vezes 20 é 100. Então, 60 sobre 100 é a mesma coisa que 60%.
Tá certo? Então, como nós podemos fazer? A letra D, que é 7/8. Se eu pegar o número 100 e dividir por 8, eu vou encontrar 12,5. Então, se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 12,5, eu vou encontrar uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, 7 vezes 12,5 dá 87,5. E 8 vezes 12,5 é igual a 100. Então, agora já temos uma fração cujo denominador é igual a 100. E transformando isso em porcentagens, basta escrever 87,5%. Ficou claro? Deu para entender? Então, vamos em frente. Bem, leia as 3 afirmações no quadro abaixo. Número 1. 3/7 de 28 é igual a 12. Número 2. 10% de 6.000 é igual a 600. E número 3. 1% de 3.000 é igual a 300. São verdadeiras as seguintes afirmações. Então, qual dessas afirmações são verdadeiras? Então, vamos fazer cada uma delas. Na primeira, diz que 3/7 de 28 é igual a 12. Então, para isso, 3/7 de 28, basta multiplicar 3/7 vezes 28. Repare que o número 7 é divisor do número 28, ou 28 é um múltiplo de 7. Então, nós podemos simplificar 28 por 7. 28 dividido por 7 é igual a 4. E 3 vezes 4 é igual a 12. Então, 3/7 de 28 é igual a 12. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então, o primeiro é verdadeiro. Tá certo? Na segunda alternativa, temos 10% de 6.000, que ele está dizendo que é igual a 600. Então, 10% de 6.000, basta fazer a seguinte indicação. 10% é 10 sobre 100, multiplicado por 6.000. Posso simplificar 6.000 e 100 por 100. Então, vai ficar 10 vezes 60. 10 vezes 60 é igual a 600. Então, a alternativa número 2 também é verdadeira. E na terceira, nós temos 1% de 3.000. 1% de 3.000 é 1 sobre 100 vezes 3.000. Podemos simplificar 3.100 por 100. Simplificando, vai ficar então 1 vezes 30. 1 vezes 30 é 30. E ele está dizendo que 1% de 3.000 é 300. Então, essa alternativa é falsa. Então, as únicas alternativas que são verdadeiras é a número 1 e a número 2. Então, a alternativa correta é a letra B. Ok? Então, vamos em frente. Na segunda questão, Pedro consertou uma instalação hidráulica e apresentou a nota com os custos do serviço prestado. 1 metro de cano custou R$ 4,00. 2 torneiras custaram R$ 86,00. Sua mão de obra foi R$ 30,00, dando um total de R$ 120,00. Em relação ao total cobrado, qual o percentual do custo da mão de obra? Então, ele quer saber, em relação à mão de obra, qual é o percentual do custo, né? Então, quanto a mão de obra representou em porcentagem em relação ao total da obra. Então, nós vamos pegar quanto custou a mão de obra? R$ 30,00. E quanto foi o custo total? 120. Então, vamos perceber qual é a porcentagem de 30 em relação a 120. Tá certo? Então, a mão de obra custou 30
O total foi 120, então ele quer saber quanto representa R$ 30 do total de 120. Então, para nós descobrirmos qual é a porcentagem que R$ 30 é em relação a 120, basta dividir 30 por 120. Tá certo? Então, repare que aqui eu posso simplificar 30 e 120 por 10, formando 3/12, que também eu posso simplificar formando 1/4. Posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. Já que 4 é um divisor de 100, então 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, para que eu transforme essa fração em porcentagem, basta multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 25. 1 vezes 25 é 25, 4 vezes 25 é 100. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E. R$ 30 representa 25% do total da obra, que foi de R$ 120. Tá certo? Então, vamos ver mais uma. Na terceira questão, uma mercadoria que custa R$ 140 vai sofrer um aumento de 15%. Qual será o seu novo preço? Então, essa mercadoria que custa 140 vai ter um acréscimo de 15% e você deve calcular quanto custará essa mercadoria depois desse aumento. Então, para isso, vamos calcular 15% de 140. 15% de 140 é 15 sobre 100 vezes 140. Podemos simplificar 140 e 100 por 10, então vai ficar 15 vezes 14 dividido por 10. 15 vezes 14 é 210, que dividido por 10 é igual a 21. Então, aos 140 será acrescentado R$ 21 para se obter o novo preço. Então, vai ficar 140 mais 21, então o novo preço será de R$ 161. Tá ok? Então, se fosse um desconto, uma mercadoria que custasse R$ 140 e tivesse um desconto de 15%, você, em vez de aumentar R$ 21, você iria subtrair R$ 21, achando assim o preço com desconto. Tá ok? Então, vamos em frente. Na quarta questão, um celular custava R$ 500 e passou a custar 800. Qual foi o percentual de aumento desse preço? Então, ele já quer saber agora qual foi o percentual desse aumento, já que ele custava 500 e passou de 500 para 800. Então, como devemos fazer essa questão? Repare que houve um acréscimo de quantos reais? O novo preço é 800. O preço antigo era 500 reais. Então, ele aumentou 300 reais. Então, se ele teve um aumento de 300 reais em cima de um preço que era de 500, então temos que saber o percentual desse aumento calculando 300 sobre 500. Então, eu quero saber quanto representa 300 reais em cima de um valor que é 500 reais. Então, basta fazer a divisão de 300 por 500. Bem, aqui nós podemos simplificar todos os dois por 10. 300 dividido por 10 é igual a 30. 500 dividido por 10 é igual a 50. Já que eu quero um denominador igual a 100, basta multiplicar os dois por 2. 30 vezes 2 é 60. 50 vezes 2 é 100. Então, 60 sobre 100 é a mesma coisa que 60%. Então, o acréscimo desse celular, que passou de
R$500 para R$800, esse aumento foi de 60%. Tá ok? Questão 5. Um produtor de arroz vendeu 60% de sua produção para a distribuidora A e 40% para a distribuidora B, as quais doaram 4% e 2%, respectivamente, do arroz comprado. Então, um produtor vendeu todo o seu arroz para duas distribuidoras. A primeira vendeu 60% de sua produção e a segunda vendeu 40%, sendo que essas duas distribuidoras doaram 4% e 2%, respectivamente. A distribuidora A doou 4% do que comprou e a distribuidora B distribuiu 2% do que comprou. Então ele quer saber qual é a porcentagem do arroz produzido que foi doado. Então vamos ter que calcular a doação da produtora A e também a doação da produtora B. Já que a produtora A, no caso, doou 4% de 60%, então temos que calcular 4% de 60%. Então é 4 sobre 100 vezes 60 sobre 100. Multiplicação de fração. Devemos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 4 vezes 60 é 240. 100 vezes 100 é igual a 10.000. Então fica 240 sobre 10.000. Da mesma maneira, vamos fazer a doação, calcular a doação do produtor B, que doou 2% de 40%. Então, 2% é 2 sobre 100, vezes 40%, que é 40 sobre 100. 2 vezes 40 é 80, 100 vezes 100 é 10.000. Então, a primeira parte doada, que foi do produto A, foi de 240 por 10.000. E o produto B doou 80 de 10.000. Então, se eu quero saber quanto foi doado, basta somar esses dois. 240 sobre 10.000 mais 80 sobre 10.000. Como os denominadores são iguais, eu posso somar 240 mais 80, que dá 320 sobre 10.000. Mas como ele quer essa resposta em porcentagem, o denominador tem que ser igual a 100. Então eu tenho que correr a vírgula 2 casas para a esquerda. Então tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador por 100. E dividindo os 2 por 100, basta correr 2 casas para a esquerda no numerador e 2 casas para a esquerda no denominador. Então vai ficar 3,20 sobre 100, que representa 3,2%. Tá certo? Questão 6. Pedro possui um terreno de 800 metros quadrados e quer construir nele um canteiro que ocupe 20% da metade da área do terreno. Para isso, contratou um jardineiro que cobrou R$ 25,00 por metro quadrado de canteiro construído. Quanto Pedro gastará em reais? Bem, ele quer construir um canteiro numa área que ocupe 20% da metade da área do terreno. Bem, já que a área de Pedro, do terreno dele, é de 800 metros quadrados e ele quer 20% da metade, quanto vale a metade? Exatamente, 400 metros quadrados. Então, vamos calcular 20% de 400. Como se calcula 20% de 400? 20% é 20 sobre 100, vezes 400. Podemos simplificar por 100, tanto 400 quanto o número 100. Então, dividindo os 2 por 100,
vai ficar 20 vezes 4. 20 vezes 4 é igual a 80. Então, a área a ser construída pelo canteiro vai ocupar 80 metros quadrados. Já que esse pedreiro cobrou R$ 25,00 por metro quadrado, basta multiplicar 80 vezes 25. 80 vezes 25 é igual a R$ 2.000. Então, Pedro pagará para esse pedreiro R$ 2.000. Tá certo? E a última questão, essa caiu para auxiliar de administração de Prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um revendedor de carros usados comprou um automóvel por R$ 11.000. Se ele desejar ter um lucro de 16% sobre o preço de compra, por quanto deverá revender esse carro em reais? Então, ele comprou um veículo por 11.000 e quer ter um lucro de 16%. Então, para calcular esse novo valor que ele deverá vender o carro, basta você multiplicar 11.000 por 1,16, que é uma outra maneira de se calcular. Você pode calcular 16% de 11.000 e somar com 11.000. Mas uma maneira mais fácil e mais rápida, já que está aumentando 16%, é você multiplicar esse valor por 1,16. Então, se quisesse ter um lucro de 20%, basta multiplicar por 1,2 ou 1,20. Se eu quero ter um lucro de 30%, basta multiplicar por 1,30 e assim em diante. Tá certo? Então, vamos pegar 11.000 e multiplicar por 1,16. Como nós já temos 3 zeros aqui, podemos repetir. Então, 1 vezes 116 é 116. 1 vezes 116 é 116. Somando membro a membro, vamos encontrar então, repete os 3 zeros, 6, 6 mais 1, 7, 1 mais 1, 2 e 1. Então, vai ficar 127. Então, aqui nós temos 1.276.000. Mas repare que aqui nós temos duas casas decimais. Então, devemos cortar duas casas decimais aqui também. Então, o preço novo que ele deve vender esse veículo será de R$ 12.760. Então, esse é o valor que ele deverá vender esse carro para ter um lucro de 16%. Tá certo? Bem, assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!